eu em 2015, né, apareceu um pequeno nódulo na meu pescoço, e a gente, homem, né, geralmente fala que quando o homem ele é relapso com a saúde, né, e realmente eu peguei, não é nada não, e fui deixando. Ficou mais ou menos um ano, né, aquele pequeno nódulo aqui em cima do pomo de Adão, né, e eu fui deixando. Aí ele veio aqui para a clavícula, aí começou a aumentar esse ponto na minha clavícula, e eu fiquei preocupado, falei, não, agora eu tenho que ir no médico. A minha esposa ainda falou, relatou, não, você vai logo no médico. Imediatamente eu fui, chegando lá, o doutor já falou assim, olha, vamos rezar para ser tuberculose. Falou desse jeito, falei, mas tuberculose é uma coisa ruim, né, doutor? Eu, não, não, mas se for câncer, né? Aí eu peguei e falei, bom, doutor, tudo bem. Fez os exames todos, uma bateria de exames, praticamente quase um ano para descobrir. Aí, quando fez feita a biópsia e o ultrassom, com o Doppler, né, que eles pediram, aí apareceu vários nódulos, né? E falou, olha, agora você vai ter que fazer a cirurgia e tem que ser a cirurgia rápida, porque tem muitos nódulos, né? Aí eu já fiquei preocupado, falei, meu Deus do céu, né? E já diagnosticou que era câncer, né? Eu falei, seja o que Deus quiser, né? Aí juntei a minha fé, né? A família toda unida, rezando, né? E fiz a cirurgia no dia 29 de junho de 2015. Aí nesse momento eu sofri muito, porque tive sequelas, né? Tive que fazer fisioterapia, não conseguia andar direito, assim, e quando voltei, né, da anestesia, foi uma coisa muito desagradável, né, eu passei muito mal, e assim, eu fiquei com aquele pensamento, meu Deus do céu, tomara que eu nunca mais precisa fazer nenhuma cirurgia, né. Aí tá, o que aconteceu? Quando foi, o doutor falou assim, olha, Éder, fiz a cirurgia, saiu 22 nódulos, 11 acometido com o câncer, né? E ele falou assim, olha, ficou um nas cordas vocais e o outro entre dois vasos importantes. Então, não vamos mexer agora, porque se não crescer, não vai precisar mexer. Aí eu falei, não vai precisar mexer, doutor, porque não vai crescer. Eu falei isso, né? Aí quando foi em 2019, ele cresceu. Né? Cresceu e foi, assim, uma coisa muito difícil, porque ele cresceu e o doutor falou assim, olha, vai ter que tirar, você vai ter que fazer a remoção, porque, só que tem uma coisa, você vai ter problema de comprometimento na sua voz, né, e você também vai ter, assim, um risco de óbito, né, porque está entre dois vasos importantes. Aí eu fiquei muito preocupado, né, a família toda, e mais uma vez, né, em oração, pedir para Jesus, né, aquele momento que você não pode simplesmente estar entregue na mão de Deus, né. E aí o que aconteceu? O doutor falou assim, Éder, vai ser a cirurgia 30 de agosto. Aí tá, eu peguei e fui à mesa de cirurgia, e naquele momento eu pedi para Deus, né, falei, meu Senhor Jesus, se o Senhor tiver um propósito na minha vida, né, envie seus anjos para que eu consiga superar, né, todo isso que estou passando, né. E aí eu olhei bem para o médico assim, e fechei meus olhos, fiz uma oração, né, em nome do Pai, aí eu apaguei. Aí no decorrer da cirurgia, houve uma intercorrência, né, eles cortaram a minha jugular. Aí quando cortou a jugular, é lógico que corta a jugular você entra em colapso, né? Aí os médicos tentando fazer a reconstrução, né? Só que nesse momento eu fui para um lugar que não era aqui. Eu creio que é nesse momento, porque assim, eu fui para um lugar que era assim, rochas brancas altas, né? Mas era muito alto. De um lado, aí eu olhei do outro, também tinha essas rochas brancas. Era uma rocha que tinha um brilho, né? Era um brilho cristalino, assim, né? E eu vi aquele lugar e falei assim, ué, o que eu estou fazendo aqui? Né?
Aí eu falava, me questionava, né? Porque era um lugar totalmente diferente, que eu nunca tinha visto, né? E aí eu olhei, era muito alto, e ela era lisa, assim, parecia que era lapidada, né? Aí eu peguei meu pescocinho, virei assim para olhar, e não tinha fim. Era muito assim, você ia, aquele paredão de pedra assim, uma pedra diferente, e chegava no final, era o céu e a areia, assim, como se fosse uma areia branquinha. E eu peguei e olhei aquilo e falei, ué, mas onde que eu tô? Por que que eu tenho que estar aqui? Aí eu questionava, né? E eu meio que parecia que eu flutuava, né? Eu fui assim para um lado, olhei, eu vi aquele lado que era muito grande, aí eu questionava, por que que eu tenho que estar aqui? Né? Que lugar é esse? E eu falava mais alto. Comecei a falar alto, 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 e não tinha resposta, né? E não via ninguém, é só aquele silêncio, é um lugar assim de equilíbrio, né? E aí o que aconteceu? De tanto eu perguntar, aí veio uma resposta. Veio um calor no meu pé e começou a subir esse calor, né? Aí foi subindo aquele calor assim, um calor agradável, e eu me lembro que meus braços estavam meio que abertos assim, né? Aí eu peguei e falei, ué, da onde que é que tá vindo esse calor, né? Aí quando eu peguei, eu olhei para baixo, para ver de onde vinha, e eu não vi o meu corpo. Porque quando você olha para baixo, você vê o seu corpo. E eu não tinha visto. É. Aí na hora assim, quando eu não vi, que eu não vi eu, e não, na verdade não era o eu, Éder, porque eu não sabia que eu era o Éder, que não lembrava nada aqui da Terra, que eu tinha família, que eu tinha feito cirurgia, não lembrava de nada. Eu só me questionei porque eu achei estranho, eu vi o calor e eu olhei e não vi o meu corpo. Aí o que aconteceu? Nesse mesmo momento que eu olhei e não vi, eu fiquei um pouco emocionado e olhei para frente. Quando eu olhei para frente assim, eu vi três pedras diferentes da branca. Era uma pedra assim já mais bege, sabe? Parecia que tinha uma coisa quando queima uma parede assim, fica aquela cor meia queimada assim, né? Aí eu olhei assim, eu falei, quando eu olhei essas três pedras, elas se abriram. Mas não se abriu assim igual a gente vê assim uma porta abrir, não. Foi uma coisa que como se fosse assim uma mágica, né? Apareceu aquele lugar escuro, né? Aí eu peguei, olhei assim e falei, nossa, é para me sair daqui? Mas eu gostei daqui. Eu falei isso, né? Nesse momento, quando eu falei isso, é como se fosse assim, eu fui, não que fui puxado, mas eu ia indo por aquele sentido. Aí quando eu abri os olhos assim, eu já não estava mais naquele lugar. Eu estava na maca. Aí quando eu estava na maca assim, veio na minha memória, né? Nossa, eu estava naquele lugar, bonito, e agora eu estou aqui. Né? Ah, eu estou no hospital, eu fiz a cirurgia. E aí eu me lembro que eu mexi meu pescoço e eu via que ele estava enrijecido, assim, né? Um pouco enrijecido, mas não tinha dor. E minha vista estava muito embaçada. Aí eu olhei para o lado direito, eu vi mais ou menos acho que umas 10, 12 pessoas, todas de branco. E assim, foi quando eu olhei para o lado e vi elas saíram muito rápido. Assim, não tive chance de ver, porque saíram rápido assim, né? É como se fosse um vulto assim, branco. Saiu rápido. Aí eu olhei para o outro lado, aí comecei a minha vista bastante embaçada ainda, né? Eu vi alguns monitores, escutei os barulhinhos dos equipamentos do hospital. E aí quando eu olhei assim, eu vi um doutor, né? Aí eu comecei a ver o rosto dele assim. Aí quando eu vi o rosto dele, ele estava com a roupa toda verde, diferente dos brancos, né? Que eu havia visto antes. E esse estava assim do meu lado esquerdo. Aí quando eu olhei para ele assim, ele estava com máscara ainda. Mas aí eu olhei e falei assim, doutor Renato, acabei de voltar do paraíso. Aí ele pegou, ficou assim, olhando para mim, né, assustado, né, que era 12 horas de cirurgia. Eu volto falando isso, né. Aí ele ficou olhando para mim. Aí eu peguei e falei assim, doutor Renato, o senhor acredita em Deus? Aí ele ficou quieto, olhando para mim, bem perto de mim assim. Aí eu falei 3 vezes, Abum de Bashimaia, Abum de Bashimaia.
Abunde Batimaia. O que quer dizer isso? É o nome do Pai em aramaico. O nome do Pai que Jesus Cristo rezava. Aí na hora, assim, né, ele ficou, Éder, não se mexe, ele falou para mim, né? Falei, doutor, estou sentindo meu corpo leve e sem dor. Aí ele ficou olhando para mim. Eu falei, doutor, o senhor acredita em Deus? E continuava olhando. Aí eu peguei, rezei o nome do Pai, bem alto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E rezei completamente o nome do Pai. E ele pegou assustado assim. Eu perguntei de novo, o senhor acredita em Deus? Ele, acredito, acredito. Falou várias vezes, né? E aí, nesse momento, ele falou assim, André, você vai ter que ir para o quarto agora, né? Aí pegou, eu colocou na outra maca, transferiu para outra maca e me levou pro quarto, né? Quando eu cheguei lá, a minha esposa estava me aguardando e ela, quando ela me viu, né? Ela ficou emocionada. Por quê? A minha voz estava perfeita. Eu ainda cantei uma música do Tim Maia para ela, né? Um dia de domingo. Aí ela ficou emocionada, começou a chorar. Falei, amor, você não vai acreditar. Eu fui para um lugar que não era terra. Aí eu contei tudo para ela, com detalhes, né? Aí ela ficou super emocionada. A gente voltou para casa, assim, vida normal, né? Aí depois de 15 dias, nem 15 dias foi um pouco menos, eu fui tirar os pontos, né? Aí quando eu fui tirar os pontos, o doutor já estava na recepção. Eu achei estranho ainda. Eu vi ele assim, eu falei, o que o doutor está fazendo ali? Nunca aconteceu isso? É no doutor Arnaldo aqui, de São Paulo, né? Hospital ICESP. Aí quando eu vi ele assim, eu medi a pressão, né? Ver tudo assim, como que eu estava, né? De saúde. Aí viu tudo. Aí era o consultório 15. Aí eu peguei e falei assim, é consultório 15, tudo bem. Quando eu fui indo assim, o doutor chamou eu. Éder, né? Falei, pois não, doutor. Eu preciso falar com você, né? Aí pegou eu pelo braço, eu e minha esposa, e falou assim, eu preciso conversar com vocês. Eu falei, doutor, é consultório 15? Ele falou, não, não, pode ser aqui. Aí me levou para um outro consultório. Aí ele falou assim, eu preciso ter uma coisa para falar para vocês, né? Aí eu falei, que seria, doutor? Alguma coisa grave, né? Porque eu nunca tinha visto um médico fazer isso, né? Aí eu peguei e falei, doutor, posso contar o que aconteceu comigo? Aí eu contei, né? Aí ele pegou, ficou assim com os olhos arregalados, eu fiquei assustado. E aí ele pegou e falou, Éder, eu não sei o que aconteceu, mas a sua tireoglobulina tá zero. E todo o câncer que você que tinha aqui, ele foi para o laboratório e voltou sem o câncer. Você não tem câncer mais. Aí ele abaixou a cabeça assim e começou a ficar emocionado. Ele ficou emocionado e aí eu peguei e falei, doutor, eu só tenho que agradecer. Agradeço ao doutor, agradeço a todos os, os todos que trabalharam, né, na cirurgia. E aí agradeço a Deus, né, minha esposa ficou emocionada também. E aí nós agradecemos a Jesus Cristo pelo milagre. Aí ele falou, Éder, você está curado. Ele falou isso para mim. Eu fiquei muito emocionado e agradecido. Quando eu saí no corredor, despedi do doutor, ele, ele saiu, você via que ele estava emocionado, né? Eu nunca vi ele desse jeito. Ele abaixou a cabeça, assim, ficava olhando para mim, assim, com o olho vermelho. Aí, falei, muito obrigado, doutor, por tudo, né? Falou, Éder, vai ser feito novamente o laboratório, porque pode que tenha sido um erro, né? Falei, não foi erro, doutor. Não foi, porque já estou curado, em nome de Jesus. Falei assim, quando eu saí no corredor, tinha aquele monte de pessoas, eu peguei e falei, gente, eu estou curado. Vocês acreditam em Deus? Porque acabei de ter um milagre. Eu contei para todos, aí as pessoas aplaudiram eu, choraram. E daí então, eu saí do hospital com esse sentimento, né? De gratidão, né? E que quando você tem fé, realmente você consegue tudo.
Eu tive esse milagre, gente. Aconteceu comigo. Eu só tenho que dar agradecimento ao nosso Senhor Jesus, né? E a toda a equipe do hospital, que eles, eu tenho certeza que foi a sabedoria de Deus, né? Que estava presente naquele momento, que fez um milagre em mim. Eu tenho aqui, ó, a cicatriz fez um ano, dia 18 de setembro, que eu tirei os pontos, né? Aí, ó, não tenho mais nem sinais mais, eu só tenho alguns aqui, né? Mas minha voz está perfeita. Fiz outros exames recente lá no hospital, porque eles têm que fazer acompanhamento ainda, né? E os doutores sempre falam, Éder, tá tudo bem. Os exames estão igual quando você saiu daqui. Porque eu consegui o milagre de Deus. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês. Gratidão, perdoar. O perdão é fundamental. Perdoa. Porque quem falha com a gente não sabe o que está fazendo. Né? Então vamos ter a gratidão e o perdão. É isso que eu tenho a dizer para vocês.